Queridos, a paz do Senhor. Estamos na Academia de Pregadores, lição de jovens, terceiro trimestre de 2022. Eu sou o pastor Anderson Silva e hoje estudaremos a lição de número 11, do dia 11 de setembro, Dia Nacional de Missões. É um dia em que você pode exteriorizar o envolvimento com missões. Não é um dia de se envolver com missões, porque dia de se envolver com missões é todo dia. Mas é claro que esses dias, essas comemorações são importantes para a igreja e para todos nós. O título da lição é Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta aqui. É possível estar em Cristo e não frutificar? É possível estar em Cristo e não frutificar? Não. Jesus disse assim, toda vara que está em mim dá fruto. O meu Pai limpa essa vara, faz a poda, para que dê mais fruto ainda. E toda vara que estando em mim não der fruto, é cortada e lançada fora. Então, aqueles que não frutificam, estando em Cristo, são cortados. Isso quer dizer que em Cristo todos frutificam. Nós estamos estudando esse trimestre sobre imitadores de Cristo. Se nós entendermos verdadeiramente o reino de Deus, nós frutificamos no reino. É claro que a cada um de nós, Deus chamou para frutificar de um jeito, numa área específica, conforme os dons e vocações que Ele nos deu, vocação que Ele nos deu. Provérbios, ao escrever Eclesiastes, diz, tudo que te vier às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, não é fazer conforme as minhas forças, a força do seu pastor, é conforme as tuas forças. Então, cada um frutifica naquilo que foi chamado por Deus. Mas uma coisa é certa, todos, em Cristo, todos nós frutificamos. E outra coisa que é importante nós pensarmos aqui, até nós vamos tratar muito disso na lição de hoje, porque Jesus vai falar sobre... A lição de hoje nós vamos tratar sobre a fala de Jesus, quando ele fala sobre a vinha, a parábola da vinha, não é? É que frutificar é algo natural daquele que está em Cristo. Estamos ligados em Cristo, nós frutificamos de forma natural. Tem gente que acha que frutificar é algo tão assim, sobrenatural. É sobrenatural, porque envolve o reino de Deus, que é sobrenatural. Mas uma vez que estamos em Cristo... A gente se admira quando a gente chega lá num galho de goiaba, que está no galho da goiabeira, está ligado no tronco da goiaba. Aí você tem lá uma goiaba no galho, você fala, rapaz, puxa vida, que incrível, hein? Rapaz, essa vara de goiabeira deu goiaba. Você pensa isso, você chega num pé de manga, aí a manga está pendurada lá na ponta. Fala, rapaz, olha que incrível, esse pé de manga está dando manga. Pai, está frutificando, olha essa vara. Não. Isso é algo natural. É algo natural. Como nós frutificamos no reino de Deus? De forma natural. É claro que uma vez que entendemos que temos que frutificar, nós vamos sempre querer frutificar mais. Aí Jesus falou, toda vara que estando em mim dá fruto, o meu Pai vai limpar, vai podar, para que dê mais fruto ainda. Aí nós vamos entender na lição de hoje que existem coisas que acontecem na nossa vida que é uma poda. É uma ação de Deus para nos podar. E o que é podar? Cortar. Tem algumas coisas na nossa vida que Deus tem que cortar. Eu já falei aqui sobre algumas perdas necessárias. Existem algumas perdas que nós precisamos, mas visando a frutificação. Não é? Existe um tempo, quem é agricultor sabe disso, que você tem que podar, tem que limpar, tem que cortar, tem que ferir a árvore para que ela frutifique mais ainda. Mas o objetivo sempre é melhorar a frutificação. A lição de hoje nos traz essa proposta. O texto principal está em João capítulo 15, que é o capítulo que João fala sobre a videira. É o capítulo da frutificação. Jesus disse, eu sou a videira. Jesus utiliza essa expressão várias vezes,
O evangelista João registra essa expressão várias vezes. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. E é por isso que João escreve falando de Jesus como Deus encarnado. Lá no capítulo 1 ele já fala sobre isso, porque esse eu sou aqui é equivalente ao eu sou, lá em Êxodo, quando Moisés disse, quando eu for lá voltar ao Egito e o pessoal lá, que é a galerinha rebelde, me perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou responder? Aí Deus disse para Moisés, diga que eu sou o que sou. Foi essa pessoa que te enviou. Aquele que era, que é e que há de ser, o Deus imutável. E Jesus utiliza esta expressão, João registra esta expressão de Jesus por várias vezes. Aqui, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, muito fruto. Advérbio de intensidade, muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu acho interessante esta parábola que Jesus usa da videira. Imagine se Jesus tivesse falado assim, que ele era jabuticabeira. Você conhece pé de jabuticaba? No pé de jabuticaba, a jabuticaba dá no tronco, e não nas varas. Ela dá no tronco, tem os galhos, aí tem as varas, ela dá no tronco. Mas a vide, não. A uva, ela dá sempre nas varas. Tem o tronco, as varas são frágeis. E é por isso que é preciso fazer uma armação para a videira ficar ali, para os cachos ficarem pendurados. E por que os cachos têm que ficar pendurados? Porque se não fizer essa armação, esqueci o nome que a gente fala, mas a uva dá parreira. Parreira. Se não fizer uma armação para essa parreira se estender sobre ela, os cachos de uva ficam no chão. E aí, se ficarem no chão, alguns produtos químicos da própria terra vão interferir na uva, e a uva vai apodrecer. Então, é preciso ter uma parreira para o galho ficar pendurado. Mas as varas da vide, as parreiras, são frágeis. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Isso aqui ó, dá para pregar nisso aqui. Ó. Jesus está falando assim, vós sois as varas, vocês são frágeis. Vocês têm que ficar sustentados para ficar longe da terra. Vocês têm que ficar assim, sustentados, porque vocês estão na terra, mas tem que ficar longe da terra. Porque na terra, encostados na terra, vocês não vão conseguir frutificar. Vai produzir um problema químico lá, e as uvas vão apodrecer antes de estarem prontas para serem tiradas, serem podadas. Mas vocês só conseguem frutificar sendo frágeis se vocês estiverem em mim. Jesus é o tronco, é o caule, é o lugar de onde sai a seiva para as varas. Então, nós só frutificamos em Cristo. Nós não conseguimos frutificar longe deles. Eu, quando falo para obreiros e para alguns colegas de ministério, eu falo o seguinte, às vezes as pessoas nos ouvem ensinando, pregando, falam, puxa vida, pastor, como Deus te usou, não sei o quê. Irmão, é só por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Se Deus tirar a graça sobre a nossa vida, se Deus tirar a unção sobre a nossa vida, o povo não vai querer nos ouvir. O povo não vai querer nem nos ver nunca mais. Eu falo que é Deus quem nos põe no coração das pessoas. Mas se Deus nos tirar do coração do povo também, ninguém mais coloca. Ninguém mais coloca. Todo fruto que nós produzimos é porque estamos ligados em Cristo. Se nos desligarmos de Cristo, o que vai aparecer é só a nossa incapacidade para frutificar. É por isso que Jesus falou, todo aquele que está em mim e eu nele. Não basta estar em Cristo. Cristo precisa estar em nós. Esse dá muito fruto. Resumo da lição. Somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino. O que eu acabei de dizer aqui, longe dele, desligado dele, sem estarmos em intensa comunhão com ele, esquece. Não há frutificação, esquece.
eu aprendi a fazer uma oração com um amigo, pastor Apolônio Souto, reverendo Apolônio Souto. Toda oração do pastor Apolônio, seja na mesa para almoçar, seja na casa de alguém, seja numa oração durante uma celebração cultica, toda oração dele, ele fala a seguinte frase, e eu aprendi isso com ele e aprendi a fazer. Deus, eu declaro a minha dependência de ti. Nós precisamos declarar isso. Nós precisamos declarar isso. Seja o que for que nós estejamos fazendo. Seja o trabalho nosso, na nossa vida secular. Nós temos que orar e falar, Deus, me ajuda. Eu declaro a minha dependência de ti. Texto bíblico está em João capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele tira essa vara, corta essa vara. E limpa toda aquela que dá fruto, é a poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O texto, se você ler o texto de João 15 por completo, os versículos posteriores, Jesus vai dizer assim, essa vara que é cortada, que é tirada, é lançada no fogo para ser queimada. Então, nós precisamos ter cuidado com o corte ou com a poda. Na poda, nós frutificamos mais. No corte, nós somos arrancados. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos arrancados. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a imagem da vinha.
primeiro parágrafo, a vinha e o grande vinhateiro. Jesus Cristo é a própria vinha. O comentarista fala sobre isso aqui. Cristo é a própria vinha, isto é, a fonte fundamental da vida. Já os seus discípulos são os ramos que se conectam diretamente à vinha e que não possuem qualquer possibilidade de autossubsistência. Não esqueça isso, por favor, porque isso é preponderante para a sua vida. Não possuem qualquer possibilidade de autossubsistência. Isso aqui parece ser algo humilhante, né? A gente fala assim, eu não consigo. A gente está sempre querendo se tornar independente. Na vida cristã, eu disse aqui em aulas anteriores que o reino de Deus é paradoxal. Na vida cristã, na vida cotidiana, aliás, quanto mais nós crescemos, mais independentes nós somos. Eu acho interessante isso. Às vezes eu tenho filhos, e os filhos, quando são pequenos, lá com 3 aninhos, 4 aninhos de idade, às vezes o menino chega falando, papai, eu vesti a camisa sozinho. Aí quando você olha, está pelo avesso ou com a frente para trás. Mas isso é um sinal de que ele está se tornando independente. Quando ele é criança, está o cadastro desamarrado, você chega, abaixa, amarra o cadastro do sapato dele, mas chega um dia que isso aconteceu comigo na prática, um dia eu estava no quartel, fardado, aí o Benhur foi lá, e o Benhur tinha poucos anos, aí o cadastro desamarrado, eu chamei ele num cantinho assim, abaixei, ajoelhei no chão e amarrando o cadastro dele, passou um colega e falou assim, só um filho para pôr um sargento de joelho amarrando o sapato. Eu fardado, divisa no braço, amarrando o sapato dele. Mas teve um dia que o sapato estava desamarrado, meu filho, deixa eu amarrar para você. Não, papai, eu já aprendi a amarrar. Foi lá e amarrou sozinho. Na nossa vida cotidiana, nós lutamos para ser independente. Mas existe um paradoxo no reino de Deus, vários paradoxos. Mas um deles é o seguinte, no reino de Deus, quanto mais nós crescemos, mais dependentes de Deus devemos ficar. Quanto mais nós crescemos, mais dependentes de Deus devemos ficar. E tem que ser assim. Isso não é vergonhoso. Não é vergonhoso dizer, eu dependo de Deus. Se não fosse a graça, a unção, o poder de Deus sobre a minha vida, nada eu conseguiria fazer. Segundo parágrafo do primeiro ponto, sobre cortes e podas. É o que nós falamos agora há pouco. É melhor ser podado do que ser cortado. Porque aquele que não é podado para de frutificar. E aquele que para de frutificar, automaticamente vai ser cortado. Então, aceite as podas, para que não seja necessário o corte. É muito melhor. Se os inúteis são cortados numa clara associação ao discurso de João Batista, os cristãos produtivos e sadios, em algum momento de suas vidas, precisarão passar por uma poda. Precisarão passar por uma poda, uma limpeza espiritual, para que no próximo ciclo de frutificação, na próxima missão para o reino, eles sejam mais produtivos e ricos em dons, talentos e ministérios. Aceite, vou repetir, hein? Aceite a poda, para que não haja necessidade do corte. Terceiro ponto, ou terceiro parágrafo do primeiro ponto, os princípios bíblicos como instrumento de poda espiritual. Como é que nós somos podados? Através de princípios bíblicos. Então, se em algum momento nos afastamos do propósito divino, o Altíssimo, como bom agricultor e pai, nos poda pela exortação da palavra, para que possamos viver a plenitude da sua vontade. Jesus mandou João escrever 7 cartas para 7 igrejas, está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, capítulos 2 e 3. E por que ele manda João escrever 7 cartas e não uma só?
para circular entre todas as igrejas da Ásia Menor, porque ele precisava falar individualmente com cada igreja. Haviam peculiaridades com as quais Jesus precisava tratar. E uma das coisas que eu acho interessante na fala de Cristo para Laodiceia, que foi a única igreja que não recebeu elogios. Jesus fala para a igreja de Laodiceia assim: eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Quando somos repreendidos, podados, exortados pela palavra de Deus, nós não podemos nos entristecer, porque se Deus está nos podando, isso quer dizer que Ele ainda tem um projeto sobre a nossa vida. Isso quer dizer que Ele ainda conta com os frutos que vai aparecer em nós. Pensa o seguinte, numa videira existem várias varas. Todas as varas com capacidade de frutificar porque estão ligados a Cristo, que é o tronco. É o tronco que é a videira de verdade. Se uma vara for cortada, talvez a gente pode pensar, não vai nem fazer falta, porque existem várias outras que estão frutificando. Agora, quando nós, ou qualquer um de nós, como uma dessas varas, ao invés de nos cortar, o próprio Deus pensa, os frutos dele estão diminuindo. O agricultor percebe, puxa vida, essa vara ano passado frutificou mais. Os frutos dele estão diminuindo. Aí ele, para ele não precisar ser cortado, para eu não perder essa vara, eu vou podar. Então aceite essa poda, porque esta poda é um ato de misericórdia e de amor de Deus para nos fazer frutificar mais, a fim de que não seja necessário o corte. Segundo ponto, princípios da comunhão. Primeiro, parágrafo, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. A vida cristã não é uma relação de causa e efeito. Eu faço isto para alcançar aquilo. A vida cristã é uma relação de relacionamento. Relacionamento. Nós precisamos estar ligados a Cristo. O comentarista nos propõe aqui, olha, que não há vida fora de Jesus. E é a esta constatação que chegamos ao refletir sobre a necessidade de um relacionamento com o Altíssimo. Não há vida fora de Jesus. Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como que nós chegamos a Deus? Através de Cristo. Não há outro caminho, é somente este. Segundo parágrafo do segundo ponto. A comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino. Eu escrevi aqui o seguinte, como vide, só frutificamos se estivermos ligados no tronco. Eu acho interessante, eu falo que Deus é o único ser que não tem problema de que nós recebamos os elogios por aquilo que Ele faz. A honra e a glória Ele não compartilha com ninguém. Com ninguém. Mas quando a pessoa chega e fala, pastor, que palavra que o Senhor trouxe. Não fui eu que fiz isso. Foi Deus, foi o Espírito do Senhor através da minha vida. É por isso que eu aprendi em tudo, mesmo na vida secular, mesmo no trabalho de vida profissional, que eu trabalhei quase 30 anos ininterruptos. Quando alguém falava, ô sargento, ô sub, que coisa bacana que o senhor fez. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Por quê? Porque nós só podemos fazer porque estamos ligados no tronco. Se não for a seiva que sai do tronco para nós que somos as varas, já era. A gente não consegue fazer nada. E Deus nem se importa. A honra e a glória dele, ele mesmo disse, não darei a outrem. Mas ele nem se importa que nós sejamos elogiados. Eu falo que ainda bem que Jesus não move a ação por direitos autorais. Porque tem muita gente ficando rica em nome de Deus. Tem muita gente ganhando fama em nome de Deus. Tem muita gente que se Jesus movesse, se Deus movesse a ação por direitos autorais, estava enrolado aí com Deus. Mas Deus não se importa com isso, desde que nós estejamos ligados a Ele. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A terrível condição de quem não permanece na comunhão. A falta de uma permanência em Cristo produz um resultado terrível, a condenação eterna. Porque separado de Cristo não há outra alternativa. No cristianismo precisamos viver tudo em
Deus. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero desfrutar bênçãos de Deus. Eu não quero desfrutar bênçãos de Deus. Eu quero desfrutar bênçãos em Deus. É diferente. Desfrutar a bênção de Deus é receber dele aquilo que ele tem para mim. Desfrutar bênçãos em Deus é estar nele e receber nele aquilo que ele tem para mim. Então não queira desfrutar de Deus, queira desfrutar em Deus, ligado nele. Terceiro e último ponto da nossa lição. Os impactos da comunhão. Primeiro parágrafo, a comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. A palavra tem que servir como um espelho. Lá no tabernáculo tinha a pia de bronze, que é onde o sacerdote se lavava, se purificava. E ela era feita por fora. Deus mandou Moisés fazer com o espelho das mulheres. Por que espelho das mulheres, não de homem? Homem não para na frente do espelho. Apesar que tem uns homens parando hoje mais do que deveria. Mas o homem dá um tapa no cabelo e mexe aqui, pronto. A mulher não. A mulher para e fica, e se olha e vai. É o espelho das mulheres. Porque a palavra de Deus deve ser o nosso espelho. Ela tem que nos confrontar. Eu tenho que olhar para a palavra e saber quem eu sou e quem eu devo ser, confrontado pela palavra. Então, estar em comunhão implica em se adequar à palavra. Eu tenho que olhar para a minha vida e pensar, opa, isso aqui está fora da palavra. Então, eu adequo isto à palavra. Eu não posso flexibilizar a palavra. Eu tenho que transformar a minha vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Nós estamos falando sobre os impactos da comunhão. Como orar e ser respondido. Nós vamos aprender que Jesus deixa claro. Em João 15:7, Jesus fala, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. Então, o segredo para termos nossas orações respondidas de imediato é estarmos em Cristo. Pastor, então se eu estiver em Cristo, eu posso pedir o que eu quiser, que vai ser respondido? Sim. Só que quando você está em Cristo, você não vai pedir aquilo que Cristo não quer que você peça. Quando eu estou em Cristo, eu só peço aquilo que é de acordo com a sua vontade. É por isso que Jesus falou, pedireis tudo o que quiserdes. Ah, mas eu não sei se isso é da vontade de Deus, então procura saber. Como que eu vou procurar saber? Estando em Cristo. Aí eu peço aquilo que é segundo a sua vontade. A minha esposa, ela brinca comigo e às vezes ela me ouve orando e eu falo, Deus, faça depressa. Porque eu aprendi que quando é da vontade de Deus e quando vai glorificar o nome do Senhor, aí eu oro. Deus, faz depressa. É da vontade de Deus. Vai glorificar o nome de Deus, mesmo que vai me beneficiar, eu oro. Porque Deus quer e o nome dele vai ser glorificado. Aí eu posso orar, Deus, faz depressa. E Deus faz, porque estamos pedindo conforme a sua vontade. Eu anotei isso aqui, mas já falei. Estando verdadeiramente em Cristo, nunca pedimos fora da sua vontade. Porque nós conhecemos a Cristo e temos intimidade com a sua vontade. Terceiro e último ponto. A verdadeira marca de um cristão. Nosso comentarista nos propõe que o Criador deseja para nós uma vida frutífera, produtora de bênção. Para nós, produtora de bênção. Para os outros e para nós. É interessante, né? Por que primeiro para os outros? E não primeiro para nós? Porque o nosso amor a Deus é declarado na relação com o outro. E se através da minha vida Deus está abençoando o outro, isso quer dizer que a bênção que chega no outro, ela vem primeiro para mim. Eu falo que nós não podemos ser como lagoa, e sim como rio. Tudo que cai na lagoa fica ali, parado nela. No rio, não. Caiu no rio, desce, abençoando por onde ele passa. Nós precisamos ser como o rio, e não como lagoa. Pastor, mas a minha vida está sendo de bênção para o outro. Ei, não esquece que a bênção que está chegando ao outro através da sua vida está passando primeiro por você. Então você está sendo abençoado também. E é claro que tem bênçãos de Deus que vêm direta para a nossa vida. Então esta é a marca de um cristão. Ser bênção para o outro e para si, ter uma vida produtiva.
Que essa seja uma verdade na tua, na minha, na nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Um abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.